Olá, guerreiros. Está tudo bem? Espero que sim. Ora, muito bem. Decidi lançar este podcast assim um bocadinho em cima do joelho para comentar o que ultimamente se tem passado no futebol português. Como vocês sabem, infelizmente o tema central tem sido as arbitragens, principalmente nos últimos dois jogos que envolveram o Sporting Clube de Braga e o Futebol Clube do Porto. Aliás, aconteceu o que já é costume acontecer cada vez que algum dos três grandes perde ou empata. A culpa nunca é deles, é sempre das arbitragens. Sempre. Quando ganham, por muito beneficiados que sejam, é mérito. Quando perdem, a culpa é sempre do árbitro. Sempre. Só que ultimamente temos assistido, principalmente depois do jogo de ontem, a comportamentos inqualificáveis, principalmente por parte de uma instituição e dos seus adeptos. Nomeadamente o Futebol Clube do Porto. O que aconteceu? Nós até podemos comentar realmente aquilo que se passou no terreno de jogo. O vermelho direto ao Luís Dias, no meu entender, foi um bocadinho exagerado. É certo que ele partiu a perna ao David Carmo, mas a verdade é que foi num remate. O Luís Dias rematou e o David Carmo, simplesmente ao fazer o corte, chegou exatamente no momento em que o Luís Dias ia pousar o pé. Pronto, por azar acertou-lhe, partiu-lhe o pé. O árbitro entendeu, depois de consultar o VAR, que era vermelho direto, tudo bem, nada a fazer. Foi um bocado exagerado, confesso, mas é o que há. De qualquer forma, depois, claro que o vermelho dado ao Uribe foi mais que justo. Obviamente, até porque ele deu uma cabeçada aos Gaio. Mas pronto. Agora, aquilo que temos assistido é altamente inqualificável. Isto é um clima de violência contra os árbitros. Isto tem de acabar, simplesmente. O que é que temos assistido? Basta vermos nas redes sociais que já vemos adeptos a sugerir que se devia fazer atos violentos contra o árbitro. Nomeadamente, vemos comentários ao jogo a dizer que quem devia ir dentro da ambulância onde ia o David Carmo devia ser o árbitro. Que o árbitro quer ir ter com o árbitro e dar-lhe uma coça, quer ir ter com ele e espancá-lo. Meus amigos, isto não pode ser assim. Não pode. Isto não pode. É assim, nós até poderemos não dizer, comentar a competência ou falta dela de determinados árbitros. Agora, estes climas este clima que anda a acontecer à volta deles tem de acabar. E depois, do jogo para além dos adeptos, que é que ainda vimos? O comportamento antidesportivo que estamos a ver constantemente de pessoas que estão no banco técnico do Futebol Clube do Porto. E, aliás, nota, eu estou a falar deste momento do Futebol Clube do Porto, que foi o jogo de ontem e o que assistimos, porque também acontece nos jogos do Benfica e do Sporting. Não é só no do Futebol Clube do Porto. Mas, principalmente no jogo de ontem e no jogo do domingo, que envolveu o Braga e o Porto, o banco técnico do Futebol Clube do Porto atira-se constantemente ao árbitro, certo? E depois, sempre justificam os seus maus resultados com o árbitro. Mas isto é comum aos três. E depois, o que é que ainda estamos a assistir? Ainda hoje, peço desculpa, Jorge Coroado, antigo árbitro da Primeira Liga, que era sócio honorário da APAF, a dizer que o árbitro deveria ser atirado ao metar. Meus amigos, isto é uma pouca vergonha, simplesmente. Alguém que já foi árbitro e deveria defender os membros da sua classe a sugerir violência contra o árbitro. Contra uma pessoa que é seu colega de profissão. Isto é inadmissível. Aliás, Jorge Coroado é só o árbitro que eu lembro-me de há uns anos, numa reportagem da RTP1 sobre Jorge Nuno Pinto da Costa, ter admitido que um árbitro, já não me lembro do nome, não deu vermelho ao João Pinto após 2 amarelos em pleno estádio das Antas porque tinha medo de represálias. Portanto, isto já é suspeito, vindo dele. Por outro lado, desenvolve-se uma estratégia de confronto. Pinto da Costa mantém um confronto quase permanente com os organismos desportivos e até com árbitros. Os homens do apito sempre o temeram. Muitas conversas que tive com colegas meus, as referências que eram efetuadas, o homem lá de cima
se a malta se porta mal, dá cabo da gente. Olha, um árbitro já está retirado, internacional, uma vez dirigiu o Futebol Clube do Porto Benfica, foi o seu primeiro derby, o primeiro clássico de que arbitrou no Estádio das Antas, e aos 20 minutos de jogo, o capitão do Futebol Clube do Porto naquele tempo, João Pinto, cometeu uma falta sobre um jogador do Benfica que justificava cartão vermelho. Objetivamente, era cartão vermelho. E o árbitro mostrou-lhe o cartão amarelo e o jogo prosseguiu. No fim de semana seguinte, encontrámos-nos no mesmo hotel, porque ele ia para um outro jogo e eu para ele. Disse, epá, a semana passada não mostraste o cartão vermelho ao João Pinto, porquê? E eu respondi, tu és maluco? No Estádio das Antas, mostrar o cartão vermelho ao capitão do Futebol Clube do Porto, 20 minutos de jogo, eu não sou maluco. Ora bem, de qualquer forma, ainda estamos a assistir a mais. Os dados sobre o árbitro Luís Godinho, que foi o árbitro de ontem, já foram vazados na internet e ele já está a receber ameaças de morte. Meus amigos, isto tem de acabar. Eu sei que já estou a ser repetitivo, mas isto tem de acabar. Eu já disse e repito, nós até podemos dizer que determinados árbitros podem não ter competência para arbitrar. Agora, este clima à volta dele também não pode continuar. E estes comportamentos que temos assistido, nomeadamente de adeptos do Futebol Clube do Porto e do Benfica, e de alguns do Sporting também tem de acabar. Nomeadamente, devo-me lembrar destes climas, disto que já anda a acontecer de andarem a perseguir o árbitro, daquele adepto do Benfica há uns anos atrás que invadiu o campo e empurrou o árbitro, nunca mais se ouviu falar nele, e isso nunca mais se falou, certo? As invasões que a claque dos Super Dragões já fizeram, uma invasão que já fizeram ao centro de treinos dos árbitros, a ameaçar um árbitro. Pedro Proença, que enquanto foi árbitro, foi agredido por um adepto do Benfica, no Centro Comercial Colombo. E, eventualmente, já aconteceu um ou outro com adeptos do Sporting, mas, infelizmente, pouco se fala. Porque, se calhar, pronto. Por um lado, não são os adeptos menos mal comportados em relação a este aspecto. Porque, verdade seja dita, nomeadamente adeptos do Benfica e do Porto que assistimos a estes comportamentos. Porquê? Porque se espelham nos seus dirigentes que, sempre que o seu clube não consegue os resultados, ameaçam os árbitros. Sempre. A culpa é da arbitragem, vão incendiar os árbitros, salvo seja, claro... Incendeiam ainda mais o clima de violência contra eles. E depois temos os paineleiros da CMTV e de outros canais que é horas e horas a fio a comentar os erros das arbitragens e a falar mal das arbitragens. É claro que, meus amigos, eu estou a falar nomeadamente dos três grandes porque é onde mais acontecem estes comportamentos. Também há comportamentos deste e adeptos de outros clubes. Então, principalmente, se começámos a descer divisões e fomos às distritais, então nem se fala. Mas pronto. Mas isto, para comentar o quê? Isto eu acho que é inadmissível. Tudo bem. Agora vou falar deste árbitro específico. Tudo bem. Eu considero que o vermelho direto ao Dias foi exagerado. Podemos não concordar com o que ele fez. Podemos não concordar com a arbitragem. Agora, estes comportamentos pós-jogo são inadmissíveis. Isto não pode ser. Não pode ser. Portanto, acho que... Porque mesmo os próprios árbitros... Os árbitros já começam a ir para os jogos com medo. Eu acredito que com estes ataques constantes dos três grandes aos árbitros, eles cada vez que vão arbitrar um jogo dos grandes, já vão com medo. E têm uma tendência maior ao erro devido ao medo. Certo? Pronto, e isto não pode ser. Os árbitros têm que tomar decisões independentemente de quem é o adversário que está na frente. De quem é o clube que está na frente. Peço desculpa. Isso não interessa. Portanto, acho que medidas têm que ser tomadas. A começar pelos adeptos, que já deviam começar. Tudo bem, podem comentar a arbitragem, podem não ficar contentes, podem até insinuar que não gostaram. Agora... Estes climas de ameaça constante aos árbitros, principalmente vindo de adeptos, têm que começar a acabar. Certo? E as autoridades competentes também acho que deviam proteger os profissionais desta área. Certo? Que isto não pode ser. Porque é assim.
Um árbitro que já vai arbitrar com medo vai ter uma tendência maior ao erro. É certo que a qualidade dos árbitros em Portugal tem que melhorar. Tem, sem dúvida. A qualidade deles tem que melhorar e muito. Sem dúvida. Agora, eu acho que se eles começassem a ser mais protegidos, se não tivessem constantemente treinadores, dirigentes, constantemente a incendiar o ambiente contra eles e adeptos a ameaçá-los, eu tenho a certeza que o clima de arbitragem melhoraria e o trabalho deles melhoraria. E de que maneira? Nomeadamente porquê? Porque já não iam arbitrar com medo de qualquer decisão que vão tomar já tem o líder da claque X ou Y em cima deles. Ou ainda podem chegar a casa e ter os adeptos do clube que prejudicaram em cima deles. Pronto. Isto já sabemos. Isto não pode continuar. Peço desculpa por estar a ser repetitivo. Pronto, é um podcast feito em cima do joelho, daí que está assim um bocado tremido, mas pronto. Porque os árbitros já têm avaliação, certo? E por cada má decisão que um árbitro toma, já tem avaliação na caderneta. Pronto, se depois há corrupção ou não, infelizmente já são outras histórias. Há, sem dúvida, há um claro benefício a determinados clubes, mas isso, a história já é outra. Isso já é outra conversa, podemos vir a ter outro podcast. Aqui estamos a falar deste clima de violência no futebol português, principalmente contra os árbitros, que tem de acabar. Portanto, eu acho que está na altura de adeptos, dirigentes da Liga, da APAF e da FPF, e nomeadamente os órgãos de segurança, começarem a rever leis e este tipo de comportamentos. Os adeptos, para começar, tudo bem que critiquem, estão no seu direito, que fiquem descontentes, estão no seu direito. Agora, acho que deviam começar a parar com este clima. Ou seja, comentam, tudo bem, não gostaram da arbitragem, estão no seu direito, podem comentar, podem dizer que não gostaram, que o seu clube foi prejudicado, mas têm que parar com este clima de andar a perseguir os árbitros, ameaçar os árbitros, de ir atrás deles. E, nomeadamente, começar a condenar o comportamento dos treinadores das suas equipas e dos dirigentes dos seus clubes. Cada vez têm comportamentos destes. E a Liga devia começar a ponderar, e nomeadamente e a FPF também, deviam começar a ponderar, começar a condenar este tipo de dirigentes que incendeiam o futebol, meus amigos. Isto assim não é bom. Portanto, porque toda a gente eu vejo elogiam as arbitragens da Inglaterra. Na Inglaterra é que é bom, na Inglaterra os árbitros é que são bons, na Inglaterra o futebol é melhor, pois é. Só sabe o que acontece? Um treinador, um dirigente do futebol inglês que critica o árbitro sem razão e incendeia, leva castigo. E muitas vezes os árbitros deixam, na Inglaterra, quando é faltas de menor, deixam o jogo rolar, coisa que aqui nenhum adepto admite. Portanto, esta mudança tem que começar nos próprios adeptos. Pronto. Espero que isto leve a uma reflexão de quem está a ouvir este podcast, seja adepto do Braga, do Benfica, do Porto, do Vitória, do Sporting, do Rio Ave, seja do clube for. Espero que leve a uma reflexão e, quem sabe, possamos melhorar um bocadinho este clima à volta do futebol português. E, nomeadamente, à volta dos árbitros, dos jogadores, dos treinadores, tudo. Pronto, espero que isto leve a uma reflexão. Ora bem, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.